Com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos, reunidos, para juntos nós adorarmos ao Senhor e glorificarmos o seu nome. Louvo a Deus pela vida da Igreja do Senhor aqui deste lugar, pastor José Carlos, missionário irmã também que está na liderança desse trabalho, a irmã Sirlene, que está aqui. Eu já tinha um projeto de ver uma ocasião que eu pudesse estar aqui, e o pastor Zé Carlos entrou em contato, então eu entendi que antes que eu marcasse, Deus já estava trabalhando para que isso acontecesse, e o meu objetivo já era vir aqui, trazer esse convite que eu vou entregar na mão do pastor Zé Carlos. Está carimbado e assinado. Depois eles vão estar trabalhando em cima disso aí também. Meus queridos, Miqueias capítulo 2. Miqueias capítulo de número 2. Nós vamos tomar alguns versículos deste texto sagrado para a nossa meditação nesta noite. Miqueias capítulo de número 2. Vamos tomar o versículo de número 10, o versículo de número 6, e depois nós vamos ao versículo de número 11. Eu iria ler só o 10, mas eu achei conveniente ler pelo menos 3 versículos, a fim de que fique mais esclarecido o que nós temos a meditar. Miqueias capítulo 2, versículo 10, logo após o versículo 6, e encerramos a leitura no versículo 11. Glórias a Deus. Diz assim, Miqueias 2, versículo 10: Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Versículo 6 diz: Não profetizeis os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Versículo 11: Se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo: Eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Só essas palavras já são suficientes para nós meditarmos aqui nesta noite. Meus irmãos, o profeta Miqueias, eu entendo que é um dos livros menos comentados da Bíblia, ou está entre os menos comentados, que existem outros que são ainda mais deixados de lado no sentido de pregações, ensinos, mas Miqueias é um desses livros que pouco se fala a respeito dele, a respeito do seu conteúdo, da sua mensagem e daquilo que ele fez. O certo é, irmãos, que todas as vezes que nós olhamos para um livro, principalmente do Antigo Testamento, de algum profeta, a realidade é que, diante de alguma situação, Deus levantava um homem, na maioria das vezes aconteceu alguma exceção de Deus levantar alguma mulher no sentido de profetizar, mas na grande maioria das vezes, quase sempre, Deus levantava um homem, que era mais costumeiro, não como um desprezo às mulheres, mas a cultura da época funcionava assim. As mulheres não tinham muita autonomia para falar, em razão disso, Deus sempre levantava os homens para que a mensagem tivesse um peso de credibilidade maior. Então, deixa assim o fundo, pastor, por gentileza. Tá bom? Desculpe, é que eu acabo me perdendo na pregação, minha mentalidade funciona meio rápido quando eu estou pregando e eu acabo perdendo a concentração. Então preste bem atenção.
Deus, em determinadas situações, em determinados momentos, sempre Ele levantava um homem, como eu já disse, em razão da credibilidade da mensagem. Isso não impede que Deus levantasse ou levante mulheres, como tem levantado a irmã Sirlene e outras, como levantou a mulher samaritana de João capítulo 4, que evangelizou sozinha a cidade inteira, e não era uma cidade do interior. Se você prestar atenção, a cidade de Samaria é considerada uma grande capital, e uma mulher sozinha pregou para toda aquela cidade, debaixo da orientação de Deus. Então, irmãos, Deus sempre levantava homens dentro desse quesito, para atender uma demanda que era necessária. E toda vez que Deus levantava um profeta, seja quem for ele, nós temos pelo menos no Antigo Testamento 17 livros proféticos diretamente, que são os 12 profetas considerados profetas menores, não pela questão da profecia em si, não pela questão do profeta, mas pelo volume que ele deixou escrito, que eles chamamos de profetas menores em razão de ter escrito um volume menor, e os profetas maiores em razão de ter escrito um volume maior. Mas todos eles foram levantados por Deus para atender a necessidade do povo, para atender a necessidade daqueles que serviam ao Senhor naquele momento. E o profeta Miqueias, ele está considerado como um profeta menor devido ao seu livro ser pequeno, o conteúdo que ele deixou registrado, escrito é pequeno, mas tem uma mensagem, tem várias mensagens que é de muita importância e relevância para a vida de todo servo de Deus. Aliás, é o profeta que profetizou com mais clareza, com mais exatidão, aonde haveria de nascer Jesus, o Salvador. Quando você pega o capítulo 5 de Miqueias, o versículo 2, ele profetiza dizendo que Belém, a cidade de Belém, da qual nasceu também Davi, ele diz: tu, Belém, a Efrata, não serás de todo desprezada, porque de ti sairá a luz para os gentios. E quando Jesus nasce, se você pegar Mateus capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, chegou Herodes para o sumo sacerdote, que era o grande entendidor da lei, e perguntou para ele aonde haveria de nascer o Messias, visto que Herodes queria saber aonde Jesus estava, em razão dele já ter ouvido falar que Jesus havia nascido. E os sacerdotes citam a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, para dizer que Jesus nasceria em Belém. Então, Miqueias, embora seja um livro desconhecido e a sua mensagem curta, ele profetizou mensagens de grande interesse para a vida do povo de Deus. Miqueias foi levantado por Deus em a proximidade dos anos 740 a.C., e ele profetizou no mesmo período que nós chamamos de contemporâneo, de profetas conhecidos, como Isaías, como Oséias, Amós, profetizaram na mesma época que Miqueias, exerceram o seu trabalho ministerial. Deus os levantou para profetizar em o mesmo período, embora às vezes em cidade diferente, porém tinha um peso de mensagem profética para levar o povo ao mesmo entendimento. Tanto Isaías, quanto Oséias, quanto Miqueias, quanto o profeta Amós, todos esses foram levantados por Deus em o mesmo período de tempo, na mesma época, para falar as mesmas coisas com palavras diferentes. Todos eles levavam o povo ao mesmo entendimento, mesmo que às vezes as palavras eram diferentes, o jeito de pregar era diferente, a forma de expressar era diferente, mas o conteúdo da mensagem sempre era o mesmo. Eles sempre pregavam as mesmas coisas, levando o povo ao mesmo entendimento. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Miqueias, no versículo 1, que Deus levantou Miqueias nos dias dos reis Jeoacás, do rei Acasias e do rei Ezequias. Se você pegar Jeoacás no ano 740 e Ezequias nos anos 716, tem um espaço de tempo de 24 anos. Então o ministério de Miqueias, embora temos apenas pouquíssimas coisas escritas, ele exerceu o seu trabalho como um pregador, como um enviado de Deus, por aproximadamente 24 anos, pregando, falando, exortando e ensinando o povo as palavras do Senhor Deus. E Deus levantou Miqueias, um homem de uma cidade simples,
Quando você pega o capítulo 1, versículo 1, você vai ver que Miqueias ele é chamado de Morastita, que é uma cidade por nome de Morosete Gate, a 32 quilômetros a oeste de Jerusalém, uma cidade simples. E Deus levanta Miqueias de uma pequena cidade, uma cidade simples, para levar a sua palavra. E para quem que Miqueias vai pregar? Se você pega o mesmo capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Miqueias levou a palavra do Senhor que veio através de Miqueias para Jerusalém e Samaria. E se você pega Jerusalém e Samaria, são duas capitais. Jerusalém é a capital do reino de Judá, que se consiste em 2 tribos, e Samarias é a capital do reino do norte, que se consiste em 10 tribos, ou hoje seria em torno de 10 estados. Então, são 2 países vizinhos, interligados ali por uma raiz que os liga, e Deus levanta o profeta Miqueias para profetizar em um mesmo tempo para esses 2 povos, para Jerusalém, para Israel e para Judá, 2 nações, a nação de Israel e a nação de Judá. As 2 nações estavam prestes a passar por uma destruição. As 2 nações estavam prestes a passar pelo momento de desolação. Se você pega Deus levantando Miqueias no ano 740, depois você pega que Israel foi destruído no ano 722, são apenas 18 anos, ou seja, quando Deus levanta Miqueias para falar com Israel, eles estavam há 18 anos para serem destruídos, ou seja, estavam bem próximos de chegar ao seu fim, estavam bem próximos de chegar à sua destruição. E Judá também não estava muito longe. Judá vai ser destruído no ano 586 a.C., então nós temos apenas 154 anos de Miqueias até a destruição de Judá. Então os 2 reinos que Deus levanta Miqueias para falar com eles, estavam próximos de serem destruídos. Agora preste atenção, sendo que eles estavam próximos de ser destruídos, qual é a intenção de Deus? Qual é a intenção de Deus de levantar um profeta para falar com uma nação que está próximo da sua destruição? A intenção de Deus não é outra, que esse povo entendesse que estavam prestes a ser destruídos e se arrepender. A intenção de Deus não é outra, de que eles reconhecessem que estavam prestes a pagar um alto preço pela vida que estavam levando e voltarem atrás. A mesma coisa vocês encontram no livro do profeta Jonas, que é um outro profeta também pouco comentado, a não ser a sua rebeldia, que é muito conhecida. Deus levanta Jonas e envia ele até a cidade de Nínive, uma cidade de mais de 120 mil habitantes, e Deus vai falar com aquela cidade para que eles se arrependessem, para que eles voltassem atrás dos seus pecados, para que eles tomassem uma decisão de se arrepender, porque prestes estava a sua destruição. E a destruição de Nínive estava tão prestes, que a Bíblia fala em 40 dias. Daqui 40 dias, olha que eu falei que Israel faltava 18 anos, Judá faltava 150 anos, mas Nínive faltava apenas 40 dias. E Deus vai levantar Jonas vai pregar e dizer: olha, em 40 dias Deus vai destruir tudo isso aqui. E o povo de Nínive, ele se arrependeu. A Bíblia diz que eles se prostraram, jejuaram, rasgaram suas vestes, colocaram cinza sobre a sua cabeça, e Deus então decidiu não mais destruir a cidade de Nínive, mas perdoar os seus pecados e sarar a sua terra, porque essa era a promessa de Deus em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa era a promessa de Deus. E quando Deus levanta Jonas, o povo ouve, se arrepende e busca, e Deus os perdoa e sara a sua terra. Mas porém, quando Deus levanta Miqueias, assim como levantou Isaías, Amós, levantou Oséias, levantou Jeremias, levantou Ezequiel, que o pastor acabou de ler aqui agora, Deus levantou com o mesmo objetivo. Qual que era o objetivo de Deus? Que assim como Nínive ouviu a voz de Deus, se arrependeu, e Deus os perdoou e os sarou, a intenção de Deus é a mesma: que Israel ouvisse a voz do Senhor, tomasse uma decisão, se arrependesse, e Deus os livraria dos seus pecados e restauraria a sua terra. Mas quando eu digo para vocês que 18 anos depois de Deus levantar Miqueias, Israel foi destruído, eu estou dizendo para vocês: Israel não se arrependeu. Quando eu digo para vocês que 154 anos depois de Deus levantar Miqueias, Judá foi destruído, eu estou dizendo para vocês: Judá não se arrependeu. Essa é a situação.
Deus levantou o profeta com a intenção de levar o povo ao arrependimento. E isso, Deus já havia dito a Jeremias no capítulo 18 do seu livro. Deus disse para Jeremias: olha, Jeremias, quando eu disser um mal acerca de um povo, que vou destruir, que vou acabar, que vou colocar eles na lama, se esse povo se arrepender, eu também me arrependo do mal que havia falado que ia fazer, e não vou fazer mais. Então essa é a palavra de Deus. Deus, ele fala não com a intenção de destruir, de amedrontar, com a intenção de colocar terror, de colocar pânico, não. A intenção de Deus é: eu vou falar, e se o meu povo me ouvir, eu vou agir. Se o meu povo me ouvir, se arrepender, eu vou trabalhar em situação e não vou deixar a destruição chegar. Essa é a intenção de Deus. E Deus levanta Miqueias com essa intenção. Miqueias prega, e a mensagem de Miqueias é mostrando ao povo, tanto de Israel quanto ao povo de Judá, que eles estavam afundados no pecado, que eles estavam numa vida que desagradava aos olhos do Senhor, que eles estavam andando por caminhos que não eram direitos, que não eram certos, que não eram corretos, que não eram caminhos verdadeiros para ser seguido. E eu vou resumir em duas passagens, para nós ganharmos tempo devido ao horário, para a gente terminar no horário. Eu resumo em duas passagens. Duas passagens é suficiente para vocês perceberem a situação que estava o povo de Deus nesse período. Se você pega Miqueias capítulo 1, versículo 7, Deus diz: eu destruirei os ídolos do meio do povo, arrancarei os altares idólatras, acabarei com todo tipo de idolatria do meio deles, e tirarei do meio do meu povo a idolatria. O que é isso? Deus está dizendo, através dessa revelação profética, nós podemos entender que a nação de Israel estava afundada na idolatria, estava servindo a falsos deuses, levantando altares a deuses pagãos, a deuses profanos que não são verdadeiros, a deuses que na verdade não existem. E o profeta Isaías, ele profetiza claramente sobre isso. No capítulo, se não me foge da memória, o capítulo de número 45 de Isaías, ele vai falar, 43 também, 43, 44, 45, ele vai falar com muita clareza sobre esses falsos deuses. E ele chega a ponto de dizer: olha, uma pessoa pega um pedaço de madeira, olha aqui para mim, para você entender, pega um pedaço de madeira, corta um pedaço dela, com um pedaço da madeira, é aqui uma capinha no telefone, vamos imaginar que isso aqui é uma madeira. Isaías diz, ele corta, um pedaço de madeira está aqui, e outro pedaço está aqui. Isaías diz, ele pega esse pedaço de madeira, coloca no fogo, faz uma fogueira e cozinha algo para se comer. E com outro pedaço da mesma madeira que ele cortou dessa aqui, ele faz um Deus e começa a dizer: me salva, me guarda, me livra, me proteja, me dá, faz por mim. Isaías diz: aonde que está a lógica disso? Se essa madeira tivesse algum poder, essa partícula dela não tinha virado cinza dentro do fogo. Mas quando ele arranca um pedaço, coloca no fogo e queima e vira cinza, ele está dizendo que essa madeira não tem poder nenhum. Aí ele diz: como que esse pedaço de madeira, que uma parte já virou cinza, como que o outro pedaço vai ter poder de livrar alguém? É isso que Isaías está dizendo: servir a deuses que não valem nada. O salmista, no Salmo 115, ele escreve dizendo: olha, vocês se prostram diante da imagem, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem mão, mas não se movimenta, que tem pés, mas não andam, que tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouve. Aí ele diz assim, ó: na verdade não são deuses, são mentirosos, e assim sejam todos aqueles que os seguem e os caem nos seus erros. É isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Estava seguindo a idolatria. A palavra idolatria do grego significa prestar serviço a um ídolo, a alguém que não tem valor. Preste atenção: Israel se entregou à idolatria, a prática de servir, de adorar e de se prostrar diante de imagem de escultura, e diante de imagens. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Quando Deus falou para Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem mais do que tem em cima do céu, nem embaixo na terra, nem de animais, nem de qualquer criatura que move sobre a terra. Deus, ele é ferrenhamente contra a idolatria. E a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, que a idolatria é uma obra da carne e que não herdará o reino de Deus qualquer que pratica esse tipo de coisa. A Bíblia também diz em Apocalipse 22, verso 15, que ficarão do lado de fora da cidade santa os cães, os feiticeiros e os idólatras e os prostitutas, os homicidas e qualquer que ama e comete a mentira. Nenhum desses
têm parte no reino de Deus. E é por isso que Deus vai levantar o profeta Miqueias, a exemplo de outros, para chamar Israel ao arrependimento. Um dos grandes pecados de Israel era seguir a falsos deuses, a imagens de escultura, a imagem criadas e feitas pela mão dos homens, que não tem poder para nada. Esse é um dos grandes pecados. O outro problema de Israel era a contaminação daqueles que estavam na frente da obra de Deus. Aqueles que estavam a serviço do Senhor havia se contaminado e se entregado para viver uma vida errada. Se você pegar o capítulo 3 de Miqueias, versículo de número 11, Miqueias diz assim: os seus chefes dão as sentenças por presentes, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham ou profetizam por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos acontecerá. Sabe o que é isso, irmãos? Além do povo estar contaminado com o pecado, além do povo estar afundado na idolatria, os líderes espirituais, que era para ser exemplo para a nação, que era para corrigir a nação, que era para ensinar o caminho certo para o povo, havia se entregado para o pecado. Os seus chefes, repito, Miqueias 3:11, dão as sentenças por presente. Sabe o que é isso? Aqueles que eram para julgar o certo e o errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, julgar quem está certo e quem está errado, eles mesmos julgavam a partir de presentes. Ou seja, você pode até estar errado, mas se você me dá um presente, eu te passo como certo. Você pode até estar certo, mas se você não tem nada para me dar, eu vou te jogar na condenação. Se você estiver errado e tiver alguma coisa para me oferecer, para me comprar, para me dar em troca, eu passo a mão na sua cabeça e deixo você sair ileso disso aqui. Mas se você não tem nada para me oferecer, você vai pagar o preço mesmo sendo certo. Isso é o que estava acontecendo, disse Miqueias. O segundo ponto que Miqueias nos revela é que os seus sacerdotes ensinam por interesse, ou seja, o ensinamento era distorcido a interesse do sacerdote. Se tem alguém que tem condições de dar alguma coisa para o sacerdote, ele inverte a mensagem, ele muda a pregação, ele inverte o ensino para agradar aquela pessoa, para poder ganhar o que ela tem. Ele ensina por interesse de ganhar alguma coisa, ele prega uma mensagem mentirosa. Por interesse de ser bem visto, ele prega uma mensagem mentirosa. Por interesse de ser aplaudido, ele prega uma mensagem mentirosa. Por interesse de receber alguma coisa em troca, ele inverte a mensagem e prega aquilo que agrada os ouvidos das pessoas. Isso é o que Miqueias está dizendo que está acontecendo nos seus dias. Aí eu chego nos profetas, e ele diz a mesma coisa dos profetas. Diz: olha, os seus profetas profetizam ou adivinham por dinheiro. É como que ele estivesse dizendo: os profetas falam de acordo com o dinheiro do povo. Se você tem dinheiro, o profeta fala que você é uma bênção, que Deus vai te usar, que Deus vai te levantar, que Deus é com você, que Deus está na sua frente. Mas se você não tem dinheiro, coitado de você, você vai pagar o preço, Deus vai cobrar de você, Deus vai tocar no seu filho, Deus vai tocar na sua casa, Deus vai tirar o que você tem. Eles profetizam a base de dinheiro, eles entregam a mensagem movida por dinheiro. Ou seja, se eu quiser que ele profetize o mal para alguém, basta eu pagar que ele profetiza. Se eu quiser que ele profetize o bem para alguém, basta eu pagar que ele profetiza. Isso é o que Miqueias está dizendo que estava acontecendo nos seus dias. O povo estava corrompido, os profetas estavam corrompidos, os sacerdotes estavam corrompidos, e os chefes do povo também estavam corrompidos. Agora preste atenção. No meio de toda essa corrupção, Deus levanta Miqueias. Miqueias esclarece. Você sabe o que é jogar na mesa, colocar em prato limpo? É o que Miqueias fez. Jogou na mesa o que estava acontecendo. Disse: olha o que está acontecendo, olha o pecado, olha a corrupção, olha a liderança, olha como que as coisas estão andando. Miqueias chega a um ponto, irmãos, que ele olha para a situação do povo e ele não vê, parece, saída. Capítulo 1 de Miqueias, versículo de número 9, ele diz: porque a situação de Jerusalém é uma doença como uma chaga mortal incurável. Sabe o que Miqueias está dizendo? É como uma doença que não tem mais cura. A situação do povo está tão feia, o povo está tão corrompido, a situação do povo está tão tenebrosa, o povo está tão afundado na malícia, no pecado e em tudo que não presta. Miqueias fala: é como uma doença que não tem mais cura, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Parece que Miqueias está fazendo das suas palavras as palavras do escritor de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16, que diz assim: Deus foi usando os seus profetas e falando com o povo, madrugando e falando, até que não houve mais remédio.
Quando o escritor de Crônicas diz que não houve mais remédio, ele está falando a mesma coisa que Miqueias está dizendo. É uma doença incurável, não tem mais jeito. O povo está tão corrompido, a liderança está tão corrompida, o sacerdote, o profeta, a corrupção é tão grande que não tem mais o que fazer. Não tem mais solução, não tem mais aonde recorrer, não tem mais o que fazer para a situação mudar. Acabou! E Miqueias, pastor Zé Carlos, cai no desespero. Quando Miqueias olha para a situação que o povo está, quando Miqueias olha o que está acontecendo, ele cai no desespero tão grande, que Miqueias capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu uivei, eu rasguei as minhas vestes e andei nu, eu gritei como ele usa a expressão como o dragão da noite, como o monstro da noite, assim era eu gritando, como a coruja da noite, que urra, que grita, assim era eu, gritando, uivando, gritando e uivando, sem saber o que fazer. Isso aqui, irmão, denota o desespero do profeta. Isso aqui mostra a situação de um homem de Deus, quando ele olha para a corrupção tão grande, ele fala: eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer, que decisão tomar, eu não sei para onde ir. Eu olho para um lado, está o chefe, que é o juiz do povo, todo contaminado. Eu olho para o outro lado, está o sacerdote ensinando mentira. Eu olho para o outro lado, está os profetas também contando mentira. Eu olho para o povo, está afundado na idolatria. E Miqueias falou: meu Deus, eu estou uivando. Ele está se comparando a um animal que grita desesperado. Ele está dizendo: eu estou gritando desesperado, não sei o que fazer. Essa, irmãos, é a condição que estava o profeta de ver o que estava acontecendo. E é nesse momento que ele não sabe o que fazer, as condições estão precárias, a situação não está boa. Deus usa Miqueias, vai repreendendo o povo. Só que aí, irmãos, diante dessa situação, há uma resistência do povo. O versículo de número 6 que nós lemos no capítulo 2, versículo 6, houve uma palavra do povo para Miqueias, dizendo: não profetiza isso para nós. Quando ele diz assim: não profetiza essas coisas vergonhosas, ou que dá vergonha, essas coisas que traz vergonha, você sabe o que ele está dizendo? Não fica falando, Miqueias, de destruição, não. Não fica falando que Deus vai tratar, não, Miqueias. Não fica falando que Deus vai cobrar, que Deus vai... Não, para com isso. Observe só, irmãos, a situação está precária. O profeta está falando para o povo que eles têm que se arrepender. E em contrapartida, em resposta da mensagem do profeta, a resposta do povo é o seguinte: cala sua boca, para com esse tipo de pregação, para com esse tipo de mensagem, chega de ficar falando essas coisas que dá vergonha. Prestando atenção, o povo está afundado no pecado, o povo está afundado na idolatria, os líderes estão afundados na corrupção, e o profeta está pregando a mensagem de Deus, e o povo dizendo: cala a boca, profeta, para com isso, para com esse tipo de palavra, para com esse tipo de mensagem, chega dessas coisas, pare de dizer esses males sobre nós. Irmãos, essa é a condição que chega ao povo. O profeta Isaías enfrentou a mesma coisa. Preste atenção para vocês entenderem. Se você pega o livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 8, versículo 9 e versículo 10. O profeta Isaías diz bem assim, ó: Deus falando para Isaías: escreve as palavras numa tábua e transfere elas para um livro, para que elas não sejam esquecidas e para que chegue até as gerações futuras. Versículo 8 do capítulo 30 de Isaías. Aí no versículo 9 ele diz: porque esse povo é um povo rebelde e não ouve a minha voz. Aí no versículo de número 10, o profeta vai dizer que o povo diz bem assim para os videntes, aqueles que têm visão. O profeta diz assim: o povo diz: vidente, não veja. É como que dissesse: vidente, não fale o que Deus está mostrando para vocês, não tenha visões de Deus, não entregue mensagem de Deus, não fale o que Deus manda. Aí ele diz assim, ó: videntes, não veja. Profetas, não profetize o que é reto. Olha o que o texto está dizendo, Isaías 30, verso 10. Profetas, não profetize o que é reto. Ué, mas se não vai profetizar o que é reto, vai falar o quê? Se não vai profetizar o que Deus manda, o que é verdadeiro, vai falar o quê? Aí o povo diz assim, ó: profetize para nós palavras agradáveis de elogios falsos. Irmãos, olha a condição que o povo chegou. Eles não querem que a palavra de Deus seja pregada, eles não querem que a mensagem de Deus seja falada, eles não querem que a palavra de Deus seja expressada. Eles preferem ouvir mentiras, elogios mentirosos do tipo: vocês estão bem, Deus está com vocês,
Deus está na frente de vocês, Deus vai dar vitória. Mas eles sabem que não está, mas eles querem ouvir a si mesmo. Eles sabem que é mentira, mas eles preferem ouvir um profeta mentiroso do que um pregador da verdade. Vocês já pararam para prestar atenção nisso aqui? A corrupção estava tão grande que o povo preferia ouvir um falso profeta, mesmo eles sabendo que era falso, mesmo eles sabendo que aquela mensagem não era de Deus, mas preferia ouvir ela, do que ouvir uma mensagem verdadeira que viesse de Deus. É a situação que o povo chegou. A mesma coisa vai nos revelar o profeta Jeremias, capítulo 5 de Jeremias, versículo 30. Jeremias diz assim: uma coisa horrenda, esquisita, estranha está acontecendo no meio do povo. Versículo 31, ele diz assim: olha, os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes, que são os líderes, apoiam esses profetas mentirosos, e o povo diz que eles estão certos. Aonde isso vai parar? Essa é a pergunta que Jeremias faz. Aonde isso vai parar? Que fim isso vai ter? Irmãos, olha a preocupação dos profetas, olha a preocupação de Jeremias, dizendo: essa coisa é estranha, porque os profetas falam mentira, os líderes apoiam e o povo gosta. Aí Isaías diz: ô Jeremias, não é só isso não, o povo está preferindo, está pedindo para não falar a verdade, mas falar mentira, porque eles preferem ouvir a mentira do que a verdade. Aí Amós se levanta lá e diz: não, aqui está do mesmo jeito, aqui a situação não é diferente não. Amós capítulo 2, verso 12, ele diz assim: o povo aqui tem pegado os nazireus que não podem beber vinho e mandado eles beber vinho, e tem pegado os profetas e dito para eles: não profetize mais para nós. Então observe só como que os contextos se encaixam. Olha só, Miqueias diz: o povo falou para mim calar a boca. Aí Jeremias fala: aqui o trem também está feio, o povo profetiza mentira, os profetas profetizam mentira, a liderança apoia e o povo gosta. Aí Isaías fala: e aqui também não está diferente, aqui a coisa está desse tipo. Aqui o povo já falou declaradamente que eles preferem ouvir mentira do que ouvir verdade. Aí Miqueias fala: então o negócio está feio para todo lado. Miqueias capítulo 2, verso 11, ele diz assim: você sabe como é que está funcionando aqui? Aqui o profeta que profetiza mentira acerca da bebida forte e do vinho, dizendo que Deus vai dar e que Deus vai prosperar, esse é o profeta do povo. E outras palavras, Miqueias está dizendo: aqui quanto mais o cara fala mentira, mais o povo gosta. Aqui está desse jeito. Irmãos, preste atenção, estou terminando. Falta 9 minutos para as 9 horas. Para que eu falei tudo isso para vocês até agora? Eu falei o que Jeremias disse, o que Isaías disse, o que Miqueias disse, o que Amós disse. Faltaria tempo para falar do profeta Ezequiel, para falar do profeta Oséias, e assim sucessivamente. Faltaria tempo para isso aqui. Agora preste atenção. O que tudo isso nos mostra? Que havia uma corrupção muito grande do povo, e que em meio à corrupção, o povo não queria mais ouvir a verdade da palavra de Deus. A mesma coisa, eu preciso dizer isso aqui rapidamente, acontece com o profeta Abacuque no capítulo 1, versículo número 4, ele diz: por essa causa a lei se afrouxa, a sentença nunca vem, o ímpio cerca o justo, e o juízo sai pervertido. Sabe o que Abacuque está dizendo? Aqui a situação não é diferente. Por causa da corrupção, a própria lei já se frouxou. A própria lei se frouxou, e o trem aqui está tudo bagunçado, de ponta cabeça, como diz o popular. Irmãos, diante de tudo isso, prestem atenção que eu estou terminando. Diante de tudo isso, Deus usa a boca de Miqueias, no capítulo 2, verso 10 que eu li, e diz: levantai-vos e andai, porque não será que vos discípulos. Para quem que Miqueias está dizendo isso? Para os fiéis que estavam no meio do fogo. Irmãos, uma coisa eu digo para vocês: o mundo pode virar de ponta cabeça, sempre haverá crentes fiéis na terra, sempre haverá pessoas tementes fiéis ao Senhor. Você pode ir numa igreja e ver a corrupção que você vê, pode ter certeza, não toque em todos, não trate todos por igual, porque lá no meio tem alguém que é fiel ao Senhor. Lá no meio existe alguém que teme ao Senhor de verdade. O mundo pode estar na situação que tiver, mas sempre você vai saber, sempre haverá pessoas fiéis ao Senhor. Lembra do mundo nos dias de Noé? Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que a carne estava toda corrompida, o homem ia de mal a pior, mas Deus achou graça diante de Noé, porque era um homem justo, fiel, íntegro, e andava na presença do Senhor. A mesma coisa acontece com Ló, Gênesis capítulo 19, Sodoma e Gomorra perdido na corrupção, mas Ló e a sua família foram salvos porque eram tementes e fiéis ao Senhor. A mesma coisa acontece na parábola de Mateus 25, as 10 virgens, 5 delas não estavam preparadas, mas 5 estavam preparadas e entrou para as bodas do Cordeiro. Então, irmãos, no meio da infidelidade, pode ter certeza, sempre haverá pessoas fiéis ao Senhor. E aí Deus usa Miqueias e diz para aqueles que estavam se mantendo fiéis: olha, para aqueles que são fiéis, levantai-os e andai, porque não será aqui o vosso Senhor. Por que não será? Em outras palavras está dizendo assim: ó, vocês que são fiéis,
pode arrumar a mala de vocês e pode ir embora. Preste atenção no que Deus está dizendo. Para vocês que são fiéis, pode arrumar a mala de vocês e ir embora, porque aqui vocês não terão descanso. Aqui nesse lugar vocês não terão descanso. Mas por que, Miqueias, nós não vai ter descanso? Ele diz, por causa da corrupção. Da corrupção que destrói, da corrupção que acaba com tudo, da corrupção que acaba, que denigra, que termina com tudo. Por causa da corrupção, vocês não vão ter descanso. Levantai-vos, andai, partir deste lugar, vão embora deste lugar, porque aqui não haverá paz. Irmãos, quero terminar. Eu quero terminar aqui, dizendo que Deus me trouxe aqui essa noite, porque tem uma palavra para os nossos corações. O mundo, irmãos, estão as mesmas situações. O mundo dos dias que nós estamos vivendo está afundado no pecado. Toda sorte de pecado, desde a homossexualidade, o lesbianismo, a idolatria, a prostituição, os falatórios, as profanações, as adulterações, as blasfêmias, as murmurações, as hipocrisias, as mentiras, as feitiçarias, tudo isso aí está presente no nosso mundo. Só quem está de olho fechado para não ver o que está acontecendo. O mundo se afundando cada dia mais no pecado. O mundo cada vez procurando andar mais errado. As lideranças do nosso país cada dia apoiando mais e mais o homossexualismo, o lesbianismo, a idolatria, a mentira, o adultério. Agora uma lei, um projeto de lei que vaga para se entrar em execução, é apoio ao incesto, onde o pai vai poder ter relação sexual com sua filha, a filha com o pai, o irmão com a irmã e a irmã com o irmão, e assim sucessivamente. Se for aprovado, daqui uns tempos vocês verão pais com filhas, filhas com pai, irmão com irmão, e assim sucessivamente. Isso, irmãos, são sinais que mostram a corrupção, tanto no meio do povo, quanto nos cabeças que estão lá em cima, na liderança. E quando eu falo de cabeça de liderança, eu pego desde a política até a igreja. Graças a Deus que aqui vocês têm um casal que eu conheci e posso dizer com palavras claras que são homens de Deus sinceros. Mas olhem o que está acontecendo no mundo. A corrupção no meio do povo, a corrupção na política e a corrupção nas igrejas. Irmãos, enquanto tudo isso acontece, Deus está dizendo para nós, aqui não é lugar de descanso. Não tem como você e eu descansar no mundo de corrupção. Não tem como você e eu querer descansar, viver em paz no mundo de podridão. Não tem como, pastor Zé Carlos, nós querer apoio no mundo que está corrompido. O que resta para nós é sermos taxados de loucos, de malucos, de quadrados, de antiquados, de antigos, de pessoas que não se evoluíram. É o que resta para nós, porque o mundo está se corrompido, e para aqueles que não querem se corromper, não terão apoio deste mundo, não receberão apoio da liderança dos nossos líderes. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Miqueias diz, aqui vocês não terão descanso. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 carta, capítulo 6, verso 7, ele diz, é certo que nada trouxemos a esse mundo, e é certo que dele também nada levaremos, porque nós não temos apoio aqui. Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas porque nós não somos do mundo, Jesus diz, o mundo vos odeia. O mundo não ama a igreja, o mundo não ama aqueles que são fiéis ao Senhor. Pelo contrário, o mundo nos odeia, o mundo nos taxa como louco, o mundo não nos quer aqui. Por isso, irmãos, não devemos esperar paz aqui. Não devemos fazer como um grupo de pessoas que se taxam como cristão, andam de casa em casa pregando e dizendo que haverá paz aqui na terra, que vamos desfrutar de paz, de alegria. Não, aqui não. Aqui não nos restam paz. Aqui não haverá descanso. É o que Miqueias está dizendo, levantai-vos e andai, porque aqui não haverá descanso, porque esse lugar está corrompido pelo pecado. Esse lugar está tomado pela maldade. E aí o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 1, ele diz que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir vos aprazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará nem raiz, nem ramo. É o dia que está pela frente. Ezequiel 7, verso 2, o pastor leu aqui hoje. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz, quando disserem a paz da cidade, então lhes virá repentina destruição, como a grávida que está perto a dar luz de parto, e de modo algum escapareis. Irmãos, aqui não haverá descanso. O nosso mundo caminha para a destruição. 2 Pedro capítulo 3, verso 10, ele diz
que o dia do Senhor vem ardendo como fogo. E ele diz bem assim, que os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e o que nela há se queimarão. Irmãos, não vamos esperar paz aqui. Hebreus capítulo 13, verso 14 diz que nós não temos aqui uma cidade permanente, mas aguardamos uma futura. Irmãos, eu volto às palavras de Miqueias, capítulo 2, verso 10: levantai-vos e andai, porque aqui você não terá descanso. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Irmãos, irmãs, não vamos nos apegar a essa terra, não vamos nos apegar a este local, não vamos apegar no carro que temos, na moto que temos, na casa que temos, na fazenda que temos, no gado que temos, não, porque isso aqui tudo se desfará, isso aqui tudo há de se acabar. Apocalipse capítulo 21 diz: eis que vi a João dizendo, um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e não existe mais. Irmãos, tudo isso aqui será destruído. A palavra de Deus é clara sobre isso aqui. Tudo isso aqui será destruído. Então não se apegue nas coisas dessa terra. Lembra de quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? Capítulo 19, verso 17 de Gênesis. Deus deu uma ordem através dos anjos para Ló e a sua esposa e os seus filhos, dizendo: não olhes para trás. E a Bíblia diz que quando eles saíram da cidade, o coração da mulher de Ló estava pegado no que ela tinha em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz em Gênesis 19, verso 27, que ela olhou para trás e ficou convertida no estado de sal. Porque o coração dela estava pegado nas coisas de Sodoma e Gomorra. Por isso, lá mesmo ela ficou. Jesus nos alerta dizendo, Lucas capítulo 17, verso 32: lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe o que Jesus está dizendo? Tome cuidado, para o seu coração não se apegar aqui nessa terra e você ficar. Tome cuidado para você não colocar o teu coração aqui. E Jesus acrescenta dizendo: porque aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então, irmãos, essa é a palavra dessa noite. Levantai-vos quer dizer, não fique acomodado, não fique parado, não fique conformado. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. A palavra é essa. Você precisa se levantar. Você tem que entender que esse lugar vai ser destruído. Você tem que entender que o fim está próximo. Você tem que entender que está perto de Deus colocar um basta nessa terra. E você precisa se levantar enquanto há tempo. E você precisa tomar uma decisão enquanto há tempo. Se você ficar parado, prostrado, deitado, quieto, se conformado, o fim vai chegar e você vai ser pego de surpresa. Preste atenção, Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus diz assim, tomem cuidado, vigiem, para que o vosso coração não enche de glutonaria, de bebedeiras e dos cuidados dessa vida, e aquele dia vos pegue de surpresa. Preste minha atenção, a palavra é essa, tome cuidado. Ei, tome cuidado. O mundo está chegando no final, a terra está corrompida, o mundo está chegando no fim. Tudo nos mostra que o fim está próximo. Aliás, os próprios cientistas dos Estados Unidos, eles chegaram a essa conclusão e adiantaram o relógio chamado relógio da meia-noite, que é o relógio que, segundo a ciência, declara o fim do planeta Terra. Eles se adiantaram e colocaram próximo à meia-noite, como que dizendo, nós, os próprios cientistas, já entendemos que a Terra está prestes ao seu fim. Irmãos e irmãs, tudo está chegando ao final, e a palavra é essa, levanta e anda, não fique conformado, não fique parado, se coloque de pé, eu vou terminar aqui. Em meio à corrupção, em meio a tudo que está acontecendo, a palavra é essa, não fique parado, não fique prostrado, não fique estagnado, não fique conformado com o que você está vivendo. Levanta nessa noite, tome uma decisão nessa noite, tome uma postura diante de tudo que está acontecendo e busque ao Senhor enquanto é tempo. Isaías capítulo 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Essa noite, a palavra de Deus para o nosso coração é essa: levantai-vos e andai, porque aqui não haverá descanso. Aqui nessa terra não terá descanso para ninguém. Essa terra será destruída, essa terra será acabada, essa terra chegará ao seu final, e somente aqueles que estiverem preparados irão desfrutar de um novo céu e uma nova terra. 2 Pedro capítulo 3, verso 13, ele diz: mas para nós, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus
e nova terra aonde habita a justiça. Essa terra vai ser destruída, essa terra vai se acabar, mas aqueles que esperarem no Senhor, esses não serão destruídos. Para eles há um lugar preparado no céu. João capítulo 14, verso de número 1, 2 e 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Irmãos, Jesus foi preparar lugar. Aqueles que estiverem com os olhos fitos no Senhor, esses alcançarão esse lugar. Mas aqueles que não tiverem, vão ter que encarar a destruição que está prestes a chegar. Mas enquanto a destruição não chega, a palavra de Deus é essa: levantai-vos e andai, tomai uma decisão. Deixa eu perguntar, tem alguém nessa noite que quer tomar uma decisão? Você está parado, você está estacionado, tudo está acontecendo, o mundo está desabando, guerras, rumores de guerras, batalha de todos os lados, o mundo atemorizado, de todos os lados, catástrofes acontecendo, tudo indicando que o fim está chegando. E você está parado, você está estacionado, e a palavra de Deus para você nessa noite é essa: você não vai ter descanso aqui. Se você quer alívio, se você quer descanso, se você quer paz para a sua alma, você tem que tomar uma decisão, levantar e andar, tomar uma decisão na presença de Deus. Eu pergunto, tem alguém que quer tomar uma decisão nesta noite? Diante de tudo que está acontecendo, a mensagem foi pregada nesta noite. Diante do que está acontecendo no mundo inteiro, os sinais estão presentes aos 4 cantos da terra. Tudo nos mostra que Cristo já volta. E você está parado, e você está estacionado, e Deus está dizendo: na onde você está, você não vai encontrar paz. Parado como você está, você vai ter que encarar a destruição. Do jeito que você está, você não será